Bem que dizem mesmo, o mundo não dá voltas, ele capota. Agora até mesmo o pessoal da Globo está morrendo de medo de ser preso por conta das ações mais recentes do ministro Alexandre de Moraes. E não é da Malu Gaspar que eu estou falando, pois essa já está na mira do ministro há um bom tempo por ter exposto o contrato da esposa dele com o Banco Master e outros tantos detalhes comprometedores sobre a relação direta dele com o escândalo. Eu estou falando agora daquela turma mais militante mesmo, aquela turma que nunca fez questão de esconder a sua indignação seletiva com o que acontece no país, sempre com base em quem faz e não nas ações em si. Eu estou falando daquela turma que exerce o pseudojornalismo. Bom, vamos aos fatos para entender essa história. Como você já está sabendo, nessa última terça-feira, feriado de carnaval, cumprindo ordens de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra servidores da Receita Federal acusados de terem acessado indevidamente e vazado informações de autoridades e familiares, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal. Moraes incluiu esses servidores no inquérito das fake news. Como eu já falei em outro vídeo nessa semana, essa inclusão é mais uma manobra do ministro para intimidar qualquer pessoa que lhe represente alguma ameaça. Os vazamentos têm relação com o caso Master, só que Moraes não é relator do caso Master. O relator agora é André Mendonça. Então, o ministro onipresente, o nosso Führer, como dizia Pavinato, usou da sua criatividade para inserir esses servidores da Receita no inquérito que ele tem em mãos há quase 7 anos. Por sinal, esse inquérito segue sem qualquer previsão de encerramento. Bom, no dia seguinte, ou seja, quarta-feira, esteve na Globo News para comentar sobre essa história Kleber Cabral, presidente da Unafisco Nacional. A Unafisco é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. A profissão de auditor, por sinal, é uma das mais ingratas e perigosas que existem. Até mesmo quando se trata de auditoria interna em grandes empresas, o auditor que descobre alguma fraude praticada por alguém poderoso arruma um problema para si para o resto da vida. Enfim, o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, durante sua participação no programa Estúdio I da Globo News, ousou criticar a decisão de Alexandre de Moraes e surgiu com uma frase muito emblemática sobre a situação no Brasil. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades. Veja só. Esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí? Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades? Você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Então, isso é um efeito concreto, muito negativo para a nossa instituição. Pois bem, coincidentemente, após essa entrevista, Kleber Cabral foi intimado, por ordem de Alexandre de Moraes, a prestar depoimento para a Polícia Federal nessa sexta-feira, dia 20 de fevereiro. Quem teve que noticiar isso foi a própria Andréia Sadi, apresentadora do programa Estúdio I. Segundo ela, não há informações concretas sobre o motivo da intimação e se ela tem alguma relação direta com as declarações dadas durante a entrevista ocorrida na última quarta-feira. Como se fosse preciso alguma informação a mais para entender o motivo. Eu fiz questão de separar aqui também a notícia sendo dada por ela em vídeo, onde fica explícito em seu rosto a preocupação com o possível envolvimento do seu próprio nome na lista de perseguidos por Moraes. Causou perplexidade entre auditores da Receita Federal a intimação do presidente da Unafisco, que representa os auditores, uma intimação feita pela Polícia Federal, acatando uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, para que o Kleber Cabral, presidente da Unafisco, seja ouvido pela PF. Não se sabe se ele vai ser ouvido como investigado, como testemunha, se é no âmbito do inquérito das fake news. O que se sabe é que essa informação chegou de surpresa para os auditores e acontece depois de ele dar uma entrevista ao Estúdio I na Globo News, onde ele defende ali o auditor que foi alvo da operação de terça-feira, também determinada pelo ministro Moraes, por ser suspeito de acessar e vazar informações sigilosas de ministros do Supremo. Ele fez essa defesa, também falou que é mais fácil fiscalizar dados de membros do PCC do que de autoridades da República, e hoje foi informado de que está intimado a prestar um depoimento à PF nessa sexta-feira.
Pois é, às vezes a ficha só cai quando a água começa a bater na própria bunda. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu mostrei no meu canal nesses últimos anos vídeos desse pessoal da Globo, incluindo Andréa Sadi, passando pano para as medidas autoritárias e juridicamente injustificáveis de Alexandre de Moraes quando eram tomadas contra pessoas que essa turma da Globo não gosta. Eu perdi as contas de quantas vezes eu mostrei essa turma repetindo exatamente as mesmas narrativas utilizadas por Moraes para fazer de conta que suas decisões ilegais tinham algum sentido. É para proteger a democracia, é para garantir o Estado democrático de direito. Isso aqui é um ataque às instituições democráticas. Isso aqui é discurso de ódio. Isso aqui é tentativa de golpe de Estado. Agora o jogo parece estar virando. Agora Moraes está encurralado, possivelmente prestes a cair, mas faz questão de cair atirando. Boa parte da imprensa passou a trazer à tona fatos extremamente controversos sobre ele. Até mesmo o próprio Lula parece estar se voltando contra o ministro que, até pouco tempo atrás, era considerado por ele um super-herói. Lembra daquele relatório sobre Toffoli entregue pelo diretor-geral da PF ao presidente do STF, que levou à reunião dos ministros decidiram conjuntamente fazer de conta que Toffoli pediu para sair da relatoria do caso Master? Pois é, quando eu comentei sobre esse relatório, eu afirmei que quem estava por trás disso era Lula, pois o diretor-geral da PF, André Rodrigues, não faz nada sem a sua autorização. Ele foi colocado por Lula no cargo justamente para isso. Apenas 2 ou 3 dias depois disso, o próprio Toffoli passou a colocar em Lula a culpa por esse relatório e, consequentemente, sua saída da relatoria. Não foi uma previsão minha, não foi mérito meu, eu apenas juntei as peças e disse o óbvio. Só que nesse mesmo período saiu outra matéria revelando que André Rodrigues, o diretor-geral da PF, já estava preparando um outro relatório para entregar a Fachin, dessa vez com todas as informações relacionadas a Alexandre de Moraes dentro do caso Master. Ou seja, ao que tudo indica, Lula está se voltando também contra Moraes. Enfim, voltando ao assunto da Globo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu mostrei esse pessoal apoiando as ações de Moraes. Agora, no entanto, por uma ironia do destino, são eles que estão sob ameaça de algum tipo de punição, pois uma jornalista da casa começou a divulgar informações comprometedoras sobre ele e agora estão dando espaço para que alguém de fora critique o ministro incriticável. Eu poderia rir da situação, eu poderia dizer que nós avisamos, mas não. O que eu verdadeiramente espero é que essa situação cause tanta revolta nessa turma que eles resolvam ajudar a combater o monstro que eles mesmos ajudaram a criar. Eu espero de verdade que o risco de receber uma punição sirva de lição para que esse pessoal nunca mais dê corda para o autoritarismo e ajude a legitimar ele enquanto é praticado contra quem eles não gostam. Eu espero que esse pessoal lembre desse tipo de situação quando pensar em favorecer novamente um candidato que afirma de forma dissimulada que jamais indicaria amigos para a Suprema Corte, enquanto segue fielmente cada passo do seu plano de aparelhamento das principais instituições desse país para controlar o que acontece e como a história é contada. A vontade de apontar o dedo para esses pseudo-jornalistas e dizer que eles estão tendo o que merecem é grande, é isso que o ego pede. Mas, francamente, é o futuro da minha e da sua família que está em jogo. Eu acredito que o melhor a se fazer agora é aceitar que qualquer tipo de ajuda é bem-vinda para salvar o país que a gente ainda chama de nosso.